Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O último domingo do mês de setembro. O último domingo do mês de setembro é o mês da Bíblia. E agora também, recentemente, proclamado pelo Papa Francisco, Dia do Migrante e Refugiado. Portanto, ao chegarmos ao final do mês da Bíblia, a palavra de Deus que nos acompanhou na reflexão que a CNBB preparou para esse mês da primeira carta de João, nos lembra desse amor que Deus nos amou e que nós temos como consequência esse amar-nos uns aos outros. Espero que isso tenha nos ajudado e nos ajude sempre a vermos saboreando a palavra de Deus e aprofundando e acentuando cada vez mais o estudo científico, como é o propósito do mês da Bíblia, de um dos livros da Bíblia, nos ajude a compreendermos ainda mais essa riqueza que é o Senhor que nos fala, que cabe a cada um de nós acolher na Léxio Divina, particular, familiar, na comunidade, proclamando, escutando, mas ao mesmo tempo que nos faça compreender e aprofundar também cientificamente os textos que nós normalmente acolhemos como Léxio Divina. Nesse último domingo do mês de setembro, pelo fato de no dia 30, próxima segunda-feira, se de São Jerônimo, é justamente no domingo mais próximo da festa de São Jerônimo, que foi o grande tradutor, comentarista da palavra de Deus que está na Sagrada Escritura, é que nós temos o dia da Bíblia e também proclamamos o mês de setembro como o mês da Bíblia. Como vocês já sabem, nós já falamos, nós temos esse ano a primeira carta de João, espero que tenham já aprofundado, e o lema, nós amamos porque Deus nos amou por primeiro, 1 de João 4,19. E o tema continua, o tema que se repete cada ano, para que nele, em Cristo, nossos povos tenham vida. É o 48º ano que a Igreja do Brasil celebra esse mês da Bíblia. Mas também nós temos uma modificação importante. Nós temos vários momentos do Dia Mundial, Dia Nacional do Migrante, Dia Mundial, Dia Nacional do Refugiado. E a notícia que saiu no ano passado, saiu justamente em novembro do ano passado, é que, a pedido de várias conferências episcopais, o Santo Padre transferiu o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para o último domingo de setembro. Isso no final do ano passado, o Papa transferiu o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para o último domingo de setembro, neste ano, dia 29, não é? E, ao mesmo tempo, em março desse ano, ele escolheu o tema do 105º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que é justamente, não se trata apenas de imigrantes. Ele vai lembrar, ou seja, as palavras de Francisco, que lembra o faminto, o sedento, o estrangeiro, o nu, o doente, o encarcerado, que hoje bate à nossa porta, é o próprio Jesus que pede para ser encontrado e ajudado. Portanto, esse ano é o 105º Dia Mundial do Migrante e Refugiado, mas no novo dia, ou seja, no último domingo de setembro, e foi justamente anunciado pelo novo dicastério para o serviço do desenvolvimento humano integral, que é o dicastério que toma conta dessa área social da Santa Sé. Portanto, nesse tempo de tantas migrações, nós temos no país muitas pessoas que migraram internamente devido às várias situações econômicas, como também temos muitos que emigram para fora do país também nos últimos tempos também. E temos também muitos refugiados, mesmo aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, temos a Caritas Arquidiocesana, que trabalha com os refugiados, tanto do Oriente Médio, como também da África, como da América Latina, América Central. Temos muitos refugiados que vêm para poder sim, fugir de várias situações e que recebem justamente o carimbo de refugiado para poder começar uma nova vida no outro local, no outro país. Portanto, uma reflexão de poder ver como é que nós encontramos com Jesus Cristo na pessoa desses migrantes e refugiados. Para nós, resta como fazer agora, com a mudança que o Santo Padre fez da data do Dia Mundial do Migrante e do Refugiado para setembro, quando nossas comemorações nacionais sempre foram no mês de junho,
cabe a nós depois encontrar os caminhos para sintonizar com o desejo do Santo Padre, né, de poder agora, esse mês de setembro, no último domingo, ter esse Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, que, porém, coincide para nós no Brasil com o Dia Nacional da Bíblia. Que nesse domingo possamos refletir sobre isso, refletir sobre o migrante e refugiado, e ao mesmo tempo sobre a importância da Palavra de Deus que está nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e ver como é que nós aprofundamos e conhecemos cada vez mais o rosto de Cristo que transparece nas Sagradas Escrituras. Nesse domingo, 26º domingo do tempo comum, o Evangelho fala um pouco sobre a questão de perguntar como é que nós estamos caminhando no nosso dia a dia antes que nós terminemos a nossa caminhada nesse mundo. Porque depois que termina a nossa caminhada nesse mundo, vamos para a amizade com Deus ou a inimizade com o Senhor. E isso através das atitudes que nós temos no dia a dia. O Evangelho de Lucas 16, 19 a 31, deste 26º domingo, fala de um homem rico que vestia com roupas finas e elegantes e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava no chão à porta desse homem rico. Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Morreram os dois. O pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Esse é o comentário do texto, né? E fala que na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado, né? Então ele gritou: Abraão, tem piedade de mim? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. E Abraão responde: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro cada vez mais os males. Agora aqui ele encontra seu consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. Portanto, a situação de quem realmente não aproveitou os dons de Deus para fazer o bem, se omitiu no bem para fazer para o outro, pensou apenas em si mesmo. E o rico insistiu: eu te suplico, pai, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho mais 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Ou seja, manda falar para os meus parentes se converterem antes, né, da morte. E Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. Já existe a palavra de Deus, Moisés e os profetas, justamente a Torá, né, e os profetas, né, que devem ser escutados, né? Ou seja, que a pessoa tem como já escutar esse chamado à conversão. Mas ele insistiu: não, mas se for os mortos até eles, vão se converter. E Abraão respondeu: se não escutaram Moisés e os profetas a palavra de Deus, né, eles não vão acreditar, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. E nós sabemos que mesmo que alguém fosse lá falar, quando a pessoa de coração fechado não quer escutar. E nós sabemos que Jesus ressuscitou. E tem gente que até hoje não escuta o que ele fala. Ele ressuscitou e está vivo no meio de nós. Portanto, tem uma palavra que nos fala sobre as situações do dia a dia, da omissão de alguém que pensa em si mesmo, não pensa nos outros. E que chega um momento, caríssimos irmãos e irmãs, que há um abismo intransponível entre estar com Deus e longe do Senhor, né, no seio de Abraão. E aí, justamente, vê que enquanto nós caminhamos e estamos nesse mundo, temos oportunidade de nos converter, escutando a palavra de Deus e principalmente encontrando com aquele que está vivo, presente no meio de nós, que ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós encontramos pela fé e pela ação do Espírito Santo. Mas, meus irmãos e irmãs, também o profeta Amós fala da situação e mostra bem a cabeça daquele homem rico que fala o Evangelho. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, os que se sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo o cordeiro do rebanho e os novilhos do seu gado, que cantam ao som das harpas, bebem vinho em suas taças e perfumam
com os mais finos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Por isso eles irão agora para o desterro na primeira fila e o bando de gozadores será desfeito. Não se preocupa com os outros necessitados, com a ruína de José, enquanto estão se banqueteando e tendo todos os bens possíveis, esquecendo de fazer o bem aos outros. É um pouco Amós que mostra um pouco essa ganância das pessoas que pensam apenas em si mesmos e não pensam nos outros. É uma constante. Nós vemos que a palavra de Deus, que é uma boa notícia, também é profética, de chamar a atenção nossa sobre situações de injustiça e que nós somos responsáveis, porque se nos concedeu dons, é para que nós também possamos partilhar com os outros. E essa ganância, essa preocupação consigo mesmo, que aumenta, pois tudo que nós acumulamos fica aí, muitas vezes para que os descendentes acabem brigando, né? E não fazemos o bem aos outros. Se algo está em nossas mãos, é para que nós possamos fazer o bem aos outros, caríssimos irmãos e irmãs, para que a gente possa ajudar as pessoas e partilhar uns com os outros, nessa consciência que temos, nossa responsabilidade social, tanto na questão de partilha, como na questão própria dentro dos empregos, enfim, tantas situações que existem e que nos machucam, e quem de nós não tem que se colocar penitente diante de tanta injustiça que nós temos nos tempos de hoje. E a segunda leitura, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, justamente fala do que devemos buscar, que nós somos chamados a buscar. Ou seja, você que é homem de Deus, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, conquista a vida eterna, combatendo o bom combate da fé, para o qual você foi chamado, e pela qual fizeste uma nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Ou seja, busque isso, busque essa vida nova, essa busca de oração, essa busca de estar com o Senhor. E eu te ordeno, né, diante de Jesus Cristo, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. Portanto, diante da ganância, diante do pensar apenas em si, diante da despreocupação com o outro, da partida com o outro, São Paulo a Timóteo fala para a gente buscar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, a vida eterna e, ao mesmo tempo, né, guardar o mandato íntegro e sem mancha até o fim dos nossos dias. É a palavra de Deus para esse final de semana, caríssimos irmãos e irmãs, Dia Mundial da Bíblia, Dia Nacional da Bíblia e Dia Mundial do Migrante e Refugiado. Temos muitos migrantes e refugiados batendo nossas portas e temos tantos países que se fecham aos migrantes e refugiados. E que a palavra de Deus, que nós celebramos a Bíblia nesse final de semana, seja sempre uma luz para o nosso caminho, em nossa vida, para que nós, abrindo o nosso coração à escuta da palavra de Deus, nos deixemos converter cada vez mais, buscar o Senhor e olhar com esperança para o futuro, sabendo que quanto mais vamos nos convertendo, mais experimentaremos que esse mundo pode ser diferente, mais justo, mais humano e mais fraterno. Uma consequência da vida de conversão e da luz da palavra de Deus em nossas vidas. Que a participação na missa nesse final de semana ajude a cada um de nós a celebrarmos bem o Dia Nacional da Bíblia, a celebrarmos bem o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, encontrando Cristo na pessoa deles, e também para que nós possamos caminhar no Senhor com o coração aberto para fazer o bem. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.